Rapaz, mas que trailer foi esse? Bom dia, boa tarde, boa noite. Lê aqui e eu preciso falar desse trailer do novo filme das Tartarugas Ninja, que eu não tava sabendo, eu não sou do tipo que fica esperando o trailer. Fui lá assistir, eu fiquei pensando, meu Deus, isso é stop motion? Isso é uma animação estilizada? Que coisa maravilhosa! A história, eu acho que a história vai ser comum. O clássico opressor e oprimido, o clássico subclasse, né? Uma história comum, que não tem problema nenhum, o que importa é a execução. Histórias simples, que lhe dão mais liberdade para você poder usar mais, para você poder criar mais, para você poder desenvolver mais. Você pega algo simples, mas trabalha esse simples com excelência. Muito melhor do que você ficar pegando várias coisas, várias etapas, vários arquétipos, faz um vilão com 5, 6, 10, 20, 50 camadas. Não. Pega 3, pega simples e trabalha isso com maestria. E esse filme tem muito potencial. Uma coisa, ele vai ser, sem dúvida, lindo, maravilhoso. Obrigado, Aranhaverso. Obrigado, Gato de Botas, para tirar o realismo das animações. Delícia. Incrível. Mas eu assisti esse trailer com o meu irmão, né? Assisti com o meu irmão, não tava sabendo, na verdade ele que me mostrou. Eu não tava sabendo de nada, eu não vejo trailer. Porque trailer causa expectativa. Eu não gosto de assistir nada com expectativa. Nada com expectativa. Por quê? Porque eu quero assistir algo, no máximo sabendo qual vai ser a proposta. E às vezes trailer entrega demais. Às vezes trailer é a visão da equipe que fez o trailer, não a visão de quem fez o filme. E eu acho isso meio coisa, né? É uma visão comercial do filme e eu não sou muito fã disso. Então, vamos dizer assim, que eu assisti esse trailer e eu e meu irmão, no final, pensamos assim, nossa, esse filme vai ser incrível, o hypezinho padrão, que um filme lindo, maravilhoso. Deixa eu colocar aqui até uma cena. Olha essa animação. Olha esse designer de personagens. E eu e meu irmão ficamos quase uma hora conversando sobre esse trailer, sobre o que a gente acabou de ver. E eu literalmente fiquei pensando. Meu irmão falou, nossa, eu acho que agora vai. Eu acho que agora Tartarugas Ninja. E eu fiquei pensando assim com meu irmão. Nesse momento eu e meu irmão paramos pra pensar e pensamos, quando foi que Tartarugas Ninja errou? Aí eu fiquei pensando, como assim? Porque algo assim, nitidamente parece algo que vai ser excelente, eu fiquei pensando de verdade. Quando foi que Tartarugas Ninja, a franquia Tartarugas Ninja, errou? Errou feio, errou rude, perdeu na essência. E literalmente, eu pensei assim, pensando tudo que eu já assisti de Tartarugas Ninja na cabeça, tudo. E fiquei pensando, tem alguma coisa inassistível? Tem alguma coisa que é corrupção? Tem alguma coisa que você não consegue tirar nada positivo, que está corrompendo a franquia, tipo a nova saga Star Wars? Claro, se você gostar, não tem problema. Eu fiquei pensando e literalmente a única coisa que veio na minha cabeça foram os filmes live action. Como assim? Pera, 2 filmes? Apenas 2 filmes nessa franquia de anos? Que a gente pode dizer que foram muito ruins? E olha que eu assisti esses filmes recentemente e eu posso dizer, eles não são bons? Não. Mas eles são divertidos. São filmes sessão da tarde, são filmes que, se você assistir sozinho e não tiver nenhuma conexão com Tartarugas Ninja, você não vai gostar. Mas juntar você, os amigos, assistem. É um filme que ele ainda pode lhe proporcionar, em certas situações, uma boa experiência. Coisa que filmes ruins, às vezes a única boa experiência é você falar mal do filme. Então, eu fiquei pensando, como é que pode uma franquia de tantos anos, com tantas versões, ser no mínimo medíocre? E olha que tem muitas versões das Tartarugas Ninja. Como pode apenas isso ser o pior da franquia e ainda é algo assistível? É algo assistível, é algo palatável, é algo até mesmo um pouco divertido. Talvez para um fã mais hardcore, um fã que esperava mais, não tratou os melhores elementos da franquia da melhor forma possível, mas a pior coisa desses filmes é serem medíocres, vamos dizer assim. Tem bons momentos, e, de novo, a pior coisa desses filmes são os humanos, porque as Tartarugas Ninja são incríveis. Então, como pode uma franquia com tantas versões
só teria isso aqui de podrezinho. E eu fui pegando assim, então isso aqui não é surpresa. Na verdade, as Tartarugas Ninja sempre foram uma fórmula, sempre foi uma franquia que soube muito bem se reciclar. É uma franquia que é extremamente consciente do que faz ela ser um sucesso. E isso é muito raro hoje em dia. E eu e meu irmão ficamos conversando por 1 hora, e até que a gente chegou numa conclusão que a franquia Tartarugas Ninja é uma franquia excepcional. Aqui vocês estão vendo uma imagem que eu achei que representa bem, né? Eu acho que até de um vídeo falando da evolução das Tartarugas Ninja. Eu não assisti porque eu quero tirar da minha cabeça, da conversa que eu tive com meu irmão aqui, do freestyle, né? Eu quero confiar. Não confie na minha memória, porque eu também não confio, mas mesmo assim eu tenho que falar para reforçar. Então, se a gente perceber, as Tartarugas Ninja nós temos HQs, que era um conteúdo mais sombrio, e teve a primeira versão animada, que foi a versão que tornou ela mais light, mais palatável, mais para todas as idades. O que necessariamente não é um problema, não é ruim. Ao contrário, você está diversificando um público. O público mais infantil, que quer algo mais casual, não iria para as HQs. Agora eles podem consumir esse conteúdo mais leve e, se quiser, ir para HQ com uma progressão, o que não tem nenhum problema. Aí veio as versões dos filmes em live action com fantasias, com animatronics, e são filmes que ficaram datados, mas até mesmo eles terem ficado datados tornou eles charmosos, divertidos, um meio termo entre o mais adulto e o mais infantil. Depois tivemos a versão que estava tentando trazer essa essência, mas num traço mais parecido com o anime. E eu assisti essa série, essa quarta série aqui, eu assisti essa série e eu digo e afirmo, ela é boa, tá? Se você veio dessa daqui para essa, você vai dar uma estranhada, óbvio. Mas ela é boa, tem muitas características, e as temporadas e as lutas são boas, e tem umas musiquinhas muito boas nela, viu? As músicas são muito boas. Depois tivemos esse filme aqui foi um divisor de águas. Ele começou a fazer algo muito interessante, que é fazer uma diversificação, uma diferença ainda maior. Todas as tartarugas já tinham personalidades, mas elas não eram tão consistentemente exploradas. Cada tartaruga tinha uma particularidade, mas não essencialmente uma personalidade. Elas tinham características individuais que as discerniam, que as diferenciavam. Elas não eram próprias. Nesse filme, começou a deixar extremamente escancarado. Porque até então, as tartarugas eram muito parecidas. E aqui, foi nesse filme, você pode dizer que ele até não é tão bom, mas creio que no filme, na questão de filme, ele seja do mesmo nível dos live action, se não um pouco melhor. Algo para você mesmo reparar seria exatamente isso daqui, ó. O designer das Tartarugas Ninjas sempre foi muito parecido. Até nós chegarmos nessa aqui da Nickelodeon, que para mim é uma série maravilhosa, né? Eu assisti muito essa série, ela é muito boa, eu assisti também com meu irmão, né? Quem tem irmão mais novo sabe que a gente assiste essas coisas com o irmão mais novo. E eu digo, essa série, ela é boa com episódios excepcionais, principalmente aqueles que fazem referência à cultura pop. É muito bom mesmo. E aqui começou, não vou dizer que começou, que acho que é até uma prepotência, porque é uma evolução. E não entenda, por favor, a evolução aqui como algo superior. Pense como mudanças graduais que foram vendo que eram necessárias fazer. Não estou dizendo que esse é melhor que esse, que é melhor que esse. Não é nada disso. Esse tinha um intuito, que foi para esse intuito cansou, que foi para esse intuito, que foi para esse intuito, que foi para esse intuito. Cada um fazendo mudanças quais eram necessárias para o público da época. Nunca separe a obra da época, tá bom? Até chegarmos aqui. Aqui foi a série que melhor definiu as Tartarugas Ninja mesmo. Essa série tem um desenvolvimento pessoal para cada tartaruga espetacular e desenvolveu os humanos de uma maneira excepcional também dentro da história, tá bom? Não vou pagar de palpiteiro, porque de todas aqui, as que eu tenho menos contato são exatamente o clássico, que eu vi só alguns episódios, e as HQs, tá bom? Até nós chegarmos aqui, nessa daqui que foi, eu vejo assim, o maior teste das Tartarugas Ninja até então. Porque aqui foi
as Tartarugas Ninja diferente. Tudo aqui é diferente. Mudaram muita coisa. Porque até aqui então, eles iriam ver se o público estava tão sensível a mudanças, né? E já dizendo aqui que essa April, para mim, fez muito sentido, tá bom? A mudança de etnia não é algo que eu vejo com bons olhos, tá? Porque é literalmente, quando você muda a etnia de um personagem que já é consagrado, você meio que tá forçando a sua obra a ela ser boa ou no mesmo nível do material original que você tá alterando, tá bom? Então, mudança de etnia para conteúdo medíocre é problemático, tá bom? Isso é por si só problemático. Mas essa veio para ser diferente, tá bom? E convenhamos, a mudança de armas aqui das Tartarugas Ninja e até mesmo do designer aí que evidencia ainda mais as características de cada tartaruga é uma mudança muito mais drástica do que a própria mudança da etnia. E mudou para isso. Teve motivo para ser diferente, para ser uma experiência diferente, tá bom? E essa daqui só não é melhor que essa série por causa de tempo, tá bom? Literalmente por causa de tempo, porque em questão de luta é muito bom. Mas essa série teve muito mais tempo, teve muito mais desenvolvimento, teve muito mais humor, teve muito mais momentos sérios, que a única coisa que essa série perde é em qualidade técnica. E qualidade técnica não é tudo. Então, agora que você já percebeu, Tartarugas Ninja, dentro da sua evolução, sempre soube o que fazia ela ser ela mesma. Sempre soube o que fazia das Tartarugas Ninja as Tartarugas Ninja, que era o quê? As tartarugas. Então, o que precisa ser bom nas séries das Tartarugas Ninja é as Tartarugas Ninja. E nós vemos a principal evolução dentro do desenvolvimento de cada uma dessas tartarugas. E é isso que faz essa franquia ser tão boa ao longo dos anos, e o erro dela é só ser medíocre em alguns pontos. Antes, toda tartaruga era parecida. E com o tempo, elas foram ficando diferentes. Elas foram diversificando na sua aparência para cada tartaruga não ter aspectos de personalidade diferentes, como eram até mais ou menos aqui, como também um visual que remetesse ao seu tipo de personalidade. Opa pessoal, Lady, tô aqui passando rapidinho só para deixar algo mais claro, que não ficou tão claro no vídeo. Sou eu falando sobre que antigamente as tartarugas não tinham diferença. Não. Todas as tartarugas sempre tiveram características diferentes, até não faz lógica nenhuma você criar 4 personagens completamente iguais. Não. Antigamente as diferenças eram mais sutis e se manifestavam em pequenas obras. Antigamente todas as tartarugas eram muito engraçadinhas, muito piadistas, ou elas tinham uma característica marcante que era muito comum entre cada uma. E com o passar do tempo, as características foram se diferenciando para cada tartaruga ser única e completamente diferente. É como se antigamente as tartarugas tivessem pequenas coisas que as diferenciavam, enquanto hoje em dia elas têm muito mais coisas que as diferenciavam, mesmo que sempre elas foram diferentes. Outra coisa é que antigamente a diferença não era tão física. Hoje em dia é uma diferença tanto introspectiva do personagem internamente, quanto uma diferença externa, visualmente. Ou seja, o personagem parece com aquilo que ele é, ou tem até mesmo, com a questão que eu vou falar daqui a pouco, das diferenças ainda mais abrangentes, mais diferentes, tá bom? Para não ficar mais claro, tá bom? Continua o vídeo. E isso é evidenciado até mesmo nas armas. Caso você não saiba, cada um tem uma arma que é de acordo ao contrário da sua personalidade. 2 espadas, uma arma muito letal para o mais calmo e o líder, uma arma complexa para quem é mais desastrado, uma arma simples para quem é inteligente e uma arma mais defensiva para o mais agressivo. E isso veio que no começo as mudanças tinham que ser feitas de maneira sutil. Então a escolha de ser simples, a escolha de ser parecido evidenciava as pequenas coisas. Só que as coisas mudaram. Agora, como eles já são figuras icônicas, eles precisam de uma leve mudança. Eles precisam que talvez as suas diferenças fiquem ainda mais evidentes. Eles não precisam ficar mais adultos. Eles precisam ter ainda mais camadas. Agora, se vocês perceberam a própria evolução, a evolução veio nas personalidades, depois evoluiu para a aparência, até eles ficarem extremamente diferentes uns dos outros. Até chegar nisso,
que não é o ápice. Eu acho que é o extremo de diferenciação. É o extremo de personalidade diferente. Aqui eles testaram deixar eles ainda mais antagônicos entre si. Agora vamos falar, desculpe pela demora, desse trailer que foi de explodir a cabeça. Não quero falar muito do trailer. Vá lá assistir, eu não vou querer roubar a sua experiência. Mas saiba de uma coisa. A estratégia que eles vão fazer com esse filme agora não é ir para um passo superior do que eles estavam indo. Não. Isso foi um teste. Aqui eles mudaram demais e o público aceitou. O que eles vão fazer não é mudar as tartarugas. É adicionar mais características humanas na tartaruga para gerar identificação conosco. Agora elas vão querer se parecer mais conosco. É um pouquinho perigoso? É. Mas tem uma chance gigantesca disso dar muito certo. Se for feito da maneira que eu acho que vai ser feito, isso daqui tem chance de ser o próximo. Eu ia falar Aranhaverso, mas acho que é covardia. Mas vai ser muito bom. Isso é evidenciado apenas nesse frame, que é, olha só, exato. Colocar agora características humanas nas tartarugas. Antes o desenvolvimento era separado, diferenciando as tartarugas entre si. Agora eles vão diferenciar as tartarugas entre si e trazer elas para características mais humanas, para gerar identificação com arquétipos humanos. Se você perceber, isso não foi feito com essa intensidade aqui. Se você perceber, aqui ó, não usa óculos, não usa aparelho. Onde isso começou? Exato, nos filmes, tá bom? Então uma franquia, ela tem que testar coisas novas. Uma boa franquia é aquela que consegue perceber o que funciona ou o que não funciona, naquilo que o público vai estar querendo e ir implementar. Por isso que esse filme vai ser tão bom. Porque mostra que os idealizadores sabem aquilo que vai funcionar, sabem o que faz as tartarugas ninjas serem as tartarugas ninjas, e isso daqui mostra que eu fico muito feliz da diferença de percepção de franquia e da qualidade criativa, que até mesmo nos deslizes que a franquia teve, ela conseguiu tirar o quê? Aprendizado. Se lembra que eu falei nunca tire a obra do seu tempo? Exato. Nenhuma franquia, nenhuma obra está descolada do seu tempo. Ninguém sabe com exatidão o que vai funcionar e o que não vai. É muito fácil para mim, para você, para o crítico, dizer que isso está certo, isso está errado, depois que já aconteceu. Muitas vezes é tentativa e erro, mesmo quando você tem uma equipe gigantesca, mesmo quando você tem uma equipe ótima por trás. E é isso que faz uma franquia ser uma franquia. Você conseguir captar os seus erros e os seus acertos. Eu tenho certeza que cada um que está assistindo esse vídeo tem aquela franquia que você fala, meu Deus, como que os idealizadores não conseguem ver algo tão simples? Como os idealizadores não conseguem ver o que funciona, o que não funciona, o que vai acertar, o que vai errar. É aí que nós vemos as franquias que conseguem se perdurar pelo tempo. São aquelas que sabem mais o que é essência, qual é a essência do que é qualidade e o que vai fazer a obra perdurar. Isso aqui não é por acaso. Tem anos de acertos e erros bem tomados. Então, o Lê aqui só diga uma coisa: divirta-se.